Irmãos, a irmã White diz que nos últimos dias o povo de Deus perderia todo o apoio humano. Todo o apoio humano. E é muito difícil pensarmos como seria viver em circunstâncias onde não teríamos nenhum braço humano para nos oferecer nenhum tipo de ajuda. E nesse momento em que perdemos todo o apoio humano, não vai ser um momento em que vamos estar lidando com coisas que não atingem o nosso físico. Vamos estar lidando com coisas sérias, no que diz respeito mesmo à vida. Isso já aconteceu muitas vezes, isso vai acontecer novamente. No período da Inquisição Papal, os cristãos perderam todo o apoio humano. Não tinha quem recorrer. E muitas vezes, nem mesmo a família era segura. Não era segura, nem mesmo a família. Grande Conflito, na página 240, diz que uma família foi pega pelo clero porque foram acusados de orarem. E aí o sacerdote perguntou, o inquisidor perguntou para o menino: o que vocês fazem em secreto? Aí ele: nós oramos. Oramos pelos nossos líderes, pelos nossos governantes, pelo rei. E essa família, a mãe foi poupada, mas o pai e um dos filhos foram mortos. Nessa mesma página 240, é dito que muitas moças que ainda eram virgens, não conheciam o homem, colocavam seus melhores trajes e eram sepultadas vivas. E deitavam ali na sepultura e eram enterradas vivas. Outras caminhavam para a pira onde seriam queimadas, diz o texto, Grande Conflito 240, sentindo aquilo que uma mulher sente quando está caminhando para encontrar com o esposo lá no altar. Bom, as mulheres aqui casadas devem saber bem o que sentiram quando viram o seu príncipe encantado lá na frente e foram caminhando. Deve ser maravilhoso para uma moça. E lá o texto diz que essas moças tinham esse sentir quando caminhavam para ser queimadas, vivas. Eu acho que diante das adversidades, a nossa pergunta mais coerente deveria ser: qual é a minha condição hoje diante de uma situação dessa? Porque é isso que vai determinar o êxito ou o nosso fracasso. Por mais que às vezes o fracasso aos olhos humanos, a visão de um fracasso humano seja diferente. Para alguns, Cristo fracassou ao morrer na cruz. Para nós, ele foi vitorioso. Então, a adversidade sempre existiu, existe e existirá. Mas nós que precisamos ter uma resoluta fé diante da adversidade. Quando Lutero estava indo para a dieta de Worms, Grande Conflito, na página 153, primeiro parágrafo, diz que muitos falavam: Lutero, não vá, você vai ser queimado. Queimaram Hans, Sugismundo não cumpriu o voto. E ele dizia assim: ainda que se acendessem fogueiras de Wittenberg ao Worms, cujas chamas atingissem o céu, eu caminharia sobre essas fogueiras, compareceria diante daquela dieta, entraria pela boca daquele hipopótamo e quebraria todos os seus dentes, confessando que o Senhor é rei. E ele seguiu dizendo ainda que cada telha da cidade de Worms, que era grande, fosse um demônio, ainda assim ali eu entraria. Uma pessoa que sabia no que cria. O História da Redenção 345 ou 49, também falando de Lutero, diz assim: ali estava Lutero, um homem que não temia nem a face de homens e nem a face de demônios. Irmãos, quem nos separará do amor de Cristo? Arguiu o apóstolo Paulo. Existe uma coisa que nos separa. O quê? O pecado. O que tantos ama. O pecado nos separa de Cristo. Mas eu vos afirmo, pelas Escrituras, que é a única coisa que pode nos separar de Cristo. O conflito é iminente, está diante de nós. Durante o período de Antíoco Epifânio II, ele falou: trago alguns judeus que eu quero me divertir.
e trouxeram os judeus, uma família judia com 7 filhos judeus, e botou aqui a carne de porco diante de todo mundo, e ele falou para o mais velho, come a carne de porco e eu não te mato, se você não comer, aqui está o seu suplício. Ele seria colocado na roda e seria queimado a fogo lento. Ele não comeu. Queimou o segundo, coma. Não comeu. E cada um dos macabeus, dos 7 macabeus, deram um testemunho maravilhoso. O terceiro pegou e falou assim, ele olhou e falou assim, se você acha que vai me intimidar com isso daqui para comer, eu te dou tempo para você construir outro suplício, porque isso daí não vai resolver o caso. Vocês já imaginaram como seria se eu pegasse aqui um cachorrinho bonitinho, fofinho, peludinho e branquinho, e começasse com uma tesoura a cortar a orelha dele, corta um pedaço, corta outro pedaço, aí pego um alicate de corte, pá, a patinha dele, e ele ganindo. Muitos não ficariam tristes, ficariam. Imagina uma mãe ver fazer isso com o filho. Pois a mãe estava assistindo. E aí um dos... O primeiro, segundo, o terceiro, o quarto. O quarto, Antíoco falou, come, você é tão jovem. Aí ele falou, não se esqueça que eu fui educado pelo mesmo pai e pela mesma mãe. E servimos ao mesmo Deus. E o outro disse, você me ameaça com esse fogo, o fogo que te queimará é eterno. Aí ele mandou cortar a língua do menino. Ele falou, não precisa forçar, eu dou ela para ser cortada. Cada um deu testemunho mais forte do que o outro. Aí o último, uma criança, Antíoco falou para a mãe, fala para ele comer, porque eu não quero matar ele, eu já estou aqui já, mas eu não vou voltar atrás. Aí a mãe falou em hebreu para o menino, não envergonhe o nome de Deus e nem o nome dos seus irmãos. E aí ele falou, não pense por eu ser mais novo, eu tenho menos firmeza de caráter que meus irmãos. Então, o conflito sempre esteve aí. O fato é que tem assuntos que às vezes talvez nós não deveríamos nem falar porque... Não sei porquê. Mas vocês acham que não vai chegar o tempo em que, eu não sei se é nessa geração ou noutra, que nós vamos ver os nossos filhos talvez serem espedaçados diante de nós? Durante a Idade Média, foi capturado uma família valdense, eles prenderam um homem, ele não renegou a Cristo, e aí falaram, o único jeito deste homem renegar a Cristo é atingindo o filho dele. Aí eles pegaram uma tora grande assim, botaram no abdômen do menino e amarraram ele todo e esfregaram ele na parede. E o homem viu o filho ser esfacelado. E ele não renegou a fé dele. Ele não renegou. Foi até o final. Coisas que talvez hoje não teríamos coragem de presenciar fazendo com animal, naquela época foi feito com pessoas. Mas vale lembrar que a palavra diz que tudo o que passou no passado é o que do futuro? Se repetirá. Não só se repetirá. É uma pálida sombra. O ser humano amadureceu para o mal. Nós estamos para entrar em uma crise que nós só vamos superar se de fato já não viver mais eu, mas Cristo viver em mim. Não é fácil vermos alguém fazer mal a uma pessoa estranha, mas é quase impossível suportarmos ver alguém fazer mal a quem amamos, a quem está próximo de mim, alguém que faz parte da minha vida, esposa, esposo, filho, pai, mãe. Então nós temos uma situação tão delicada à nossa frente, tão delicada, que nós devemos realmente nos desconcentrar de todos os pequenos detalhes da vida e procurarmos robustecer, sermos musculosos espirituais, porque músculo não se cria da noite para o dia. Vai para a academia, 1 ano para poder aparecer alguma coisinha. Vida espiritual é do mesmo jeito, é um exercício diário. Ninguém se torna amigo de ninguém por acaso. A amizade se constrói com o dia a dia, compartilhando. É assim que vamos ter amizade com Cristo. Ele não pode ser estranho para nós. Ele tem que ser o nosso amigo. Ele vai nos dar força para suportar tudo isso no final. Os homens no passado não suportaram? Sim, por que nós não podemos suportar hoje? Podemos. Mas para isso acontecer, precisamos entreter a mesma fé que eles entreteram no passado. Eles perguntaram um dia, uma jovem anabatista,
bom, passou a crer teve criança na Batista. Na época, e perguntaram para ela, era de família nobre, se ela queria seguir com a vida dela, que o sonho dela era casar, ter um marido, uma família, e se tornou cristã. E aí falaram para ela, você quer continuar a sua vida, o seu casamento, ela conseguiu um bom homem, ou você quer passar o resto da sua vida numa cadeia, numa masmorra? E ela escolheu qual? A masmorra. Ela foi para lá 15, 16 anos, com 30 anos voltaram lá. Quando ela tinha 30 anos, 15 anos mais tarde. Perguntaram, olha, se você quiser, renegue, você sai, ou você continua. Ela não renegou, continuou. Aí ela tinha 60 e poucos anos, quando a soltaram da masmorra. Não sei como que ela sobreviveu tanto tempo. Mas ela saiu e logo morreu. Mas ela quis dedicar o que ela tinha de melhor a Deus. Então, meus irmãos, Cristo deu tudo por nós. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o mundo somos nós nesse caso. Ele é que tira o pecado. Ele é que nos dá condições de sermos fortes. Vocês acham que qualquer ser humano consegue ver um filho ser morto sem sentir ódio pelo assassino? Não. O ser humano, não, ele vai odiar. Mas é nesse momento que nós devemos pedir a graça de quem? De Cristo no nosso coração. Para amarmos em lugar de sentir ódio. O amor precisa ser a nossa essência. O amor precisa ser a nossa essência. Isso aqui é o quê? Isso aqui é um relógio, mas esse material aqui é metal. Isso é metal. Se eu pegar esse metal e cuspir nele, ele vai continuar sendo o quê? Metal. Se eu jogo isso aqui no chão e piso, ele segue sendo o quê? Metal. Se eu expor isso aqui ao ridículo, à humilhação, à vergonha, ele segue sendo o quê? E se eu coloco no fogo? Continua sendo o quê? Metal derretido. As circunstâncias não podem alterar a essência. Por quê? Porque a sua essência é metal. Se a nossa essência for Cristo, independente da circunstância, também vamos amar. Deus é o quê? Deus é amor. Qual é a essência de Deus? Amor. Se a minha essência é amor, independentemente das circunstâncias, o que eu vou fazer? Amar. É por isso que nós não devemos ter amor. Sabem por quê? Porque aquele que tem amor vai para o inferno. O que eu tenho na minha mão? Uma capinha, eu tenho. Eu tenho uma capinha. E agora? Não tenho mais. Quem tem, pode deixar de ter a qualquer momento. Um homem diz para sua esposa hoje, sim, eu aceito. Vou amá-la na pobreza, na riqueza, na doença e logo depois descobre que ela tem algum defeito muito grave de caráter e dá uma carta de divórcio desse tamanho para ela. Ora, ele não amava? Ter não é seguro, porque eu posso ter e perder a qualquer momento. Eu devo ser. Porque quando eu sou, independentemente das circunstâncias, eu não vou ser alterado. Eu devo ser a igreja remanescente. Eu devo ser. Porque o que nós vamos enfrentar é perder todo o apoio. Olha o que a irmã White diz. Não é só eu. É o que a irmã White diz. Então, se alguém achar muito duro, tá aí o livro. Só ler. Aqui deve ter gente que lê inglês. Inglês hoje, todo mundo lê, eu não leio inglês. Todo mundo lê inglês, eu tenho o arquivo em PDF. A gente já traduziu esse livro também. Diz assim, vi que a igreja nominal e os adventistas nominais, igual a Judas, vão nos trair e nos entregar aos católicos para obter deles a influência, para irem contra a verdade. Os santos, vi que nos últimos dias vão ser um povo desconhecido dos católicos. Mas as igrejas adventistas, que conhecem a nossa fé, os nossos costumes e que nos aborrecem, nos trairão
e nos entregarão aos católicos, dizendo: estes ignoram a instituição do povo. Quer dizer, eles guardam o sábado e são indiferentes para com o domingo, e nos entregarão à morte. Está escrito aqui, eu sei que é duro, mas não foi eu que escrevi, graças a Deus, que eu não sei se eu teria coragem. Spalding Again, na versão espanhola, página 9 e 10. Então nós vamos perder o apoio de todos. Bom, aqui não está dizendo que eles vão nos excluir, não, está dizendo que vão nos entregar para sermos mortos. Os nossos próprios irmãos. João 16, 2. Expulsar-vos-ão da sinagoga, e muitos mesmos vos matarão, julgando estarem fazendo um serviço. Irmãos, sinagoga. Quem nos expulsa da sinagoga é quem está ali dentro com a gente. Então nós vamos perder todo o apoio humano. Vamos perder todo o apoio humano. E aí nós vamos ter que estar firmados em quem? Na rocha, que é Cristo. Ali deve estar a nossa fé. Irmãos, Deus nos deu a maravilhosa oportunidade de adorarmos com liberdade de consciência. A irmã White diz no Atos dos Apóstolos, página 69, uma assim diz o Senhor, está acima de uma assim diz a igreja e uma assim diz o Estado. Na página 68, no último parágrafo, diz assim: em questões de consciência, a maioria não influi. Nós podemos adorar com toda liberdade de consciência. Desejado de todas as nações, página 189. Não é a santidade de um templo ou um monte sagrado que nos recomenda a Deus, mas sim um adorar com espírito e em verdade. É o que Jesus disse para a mulher samaritana. Olha, se o adorador não estiver íntegro diante de mim, não importa se adora em Samaria ou em Jerusalém. Porque Deus está procurando aqueles que adoram em espírito e em verdade. Não nos privemos da maravilhosa liberdade que Deus nos deu. É maravilhoso termos a oportunidade de decidir hoje fazer o culto na floresta, no bosque. Muitas vezes fazemos lá em Capitólio o culto no bosque. Uma mata linda que tem lá, colocamos os lençóis no chão, cantamos, louvamos, lemos, estudamos. E eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo se faz presente ali. O Senhor nos convida a essa liberdade que Ele nos dá, de que Ele dirija a nossa consciência. Tiago White, pouco antes de morrer, disse uma frase maravilhosa: aquele que entrega sua consciência a outro homem saiu dos caminhos de Deus. Saiu dos caminhos de Deus. Nós não devemos fazer isso. Nós devemos, com toda submissão, com toda humildade, com toda serenidade, buscar a Deus. E isto pode acontecer de diferentes lugares. De diferentes lugares. Isso aconteceu no passado. Os valdenses adoravam nas montanhas. E que testemunho deram? Os albigenses, os gnóticos, outros povos menos conhecidos também, os lollardos e muitos outros, homens menos conhecidos e adoravam nos bosques, nas catatumbas. E Deus aceitava aquela adoração. Mais importa adorar em espírito e em verdade. Irmãos, nós estamos diante de um conflito. Eu creio que Jesus não demora em voltar. E se Ele não demora em voltar, eu sei que tem um pequeno tempo de angústia, que vem antes do grande tempo de angústia, que vem antes da vinda de Cristo. E diz o texto inspirado, Apocalipse 6, e disse às almas, repouse até que se completem o número dos seus irmãos mártires que serão mortos pelo testemunho de Jesus. Muitos de nós aqui, talvez, vamos depor a nossa vida como um mártir. Muitas crianças, vocês já leram os primeiros escritos? Que fala que as criancinhas pequenininhas tinham uma orla vermelha, indicando que elas foram mártires pela fé. Quantos aqui oram para que o seu filho tenha fé a ponto de não se desfalecer? Quantos aqui oram à noite? Senhor, o meu filho tem tantos anos. Se o Senhor voltar até tantos anos, ele ainda vai ter 10, 12, 15 anos. E se ele for um mártir?
Me dê fé, Senhor. Tem que pedir fé para você suportar aquilo que você vai ver e pedir para que a criança também tenha fé. Quando um dos discípulos de Policarpo foi capturado, Germânios, um garoto, e muitos ficaram alarmados e ele seria devorado pelos animais no anfiteatro. E Policarpo falou assim, oremos para que a fé de Germânios não se desfaleça nesse momento. A visão espiritual. Ele não estava preocupado de conversar não sei com quem para poder salvar o garoto, tentar invadir. Não. Ele falou, vamos orar para que a fé dele não se desfaleça. Porque se ele passar por essa prova, ele vai estar mais assegurado do que nós. Essa é a fé que supera o mundo. Essa é a fé que suporta a adversidade, que certamente virá. E é essa fé que nós precisamos buscar. É aquela fé que vamos olhar para o nosso mais audaz inimigo e não vamos odiá-lo. Jesus não odiou aqueles homens na cruz. Jesus não odiou. Paulo não odiou o carcereiro. A irmã White diz no Atos dos Apóstolos, desde a página 212 em diante, que o próprio carcereiro quis colocar Paulo no cárcere interior e por vontade própria do carcereiro colocou os pés e as mãos de Paulo no cepo. Para quê? Diz o texto. Para que ele ouvisse os urros. A irmã White fala assim, o carcereiro, querendo ouvir os urros e os berros veementes de socorro de Paulo e Silas, decidiu prendê-los no cepo. Esse tal do cepo era difícil. Mas ele desejou fazer isso, para ver urros e berros, um homem sádico. Ele gostava de ouvir essas coisas. Cada casa lá da guarita dele ouvindo aqueles urros e berros por causa da dor. E à meia-noite, em vez de ter urro e berro, se ouve o quê? Cânticos. E aí o carcereiro vai lá, um milagre acontece, nenhum preso escapa. Está para se matar. Paulo intercede por ele, como Cristo intercede pelo pecador. Não faças tal, todos estão aqui. E o texto diz que o homem falou o quê? Que devo fazer para ser salvo. E antes tem palavras que me chamam a atenção, que ele disse assim, e o carcereiro entrou para ver que espécie de homem era aqueles. Eu acho linda essa parte, que espécie. Ou seja, ele pensou, esses homens não são humanos. Que espécie de homem é aquele? E então ele, que deve fazer para ser salvo? E o texto diz, página 216 agora do Atos dos Apóstolos, o coração de Paulo e Silas estava tão cheio do amor de Cristo que não havia espaço para ódio ou raiva, nem contra o seu pior inimigo. Não tinha espaço, sabe? Não tinha espaço. Eles batiam e Paulo não esquentava com isso. Apedrejaram Paulo, arrastaram ele com uma corda, jogaram ele fora da cidade. Diz o texto que Paulo acordou glorificando a Deus e louvando e correu para dentro da cidade de novo. Oh, irmãos, como temos que aprender com o exemplo dos homens do passado. Como temos que aprender. Muitas vezes há espaço no nosso coração para ódio até contra a nossa esposa, que às vezes fez alguma coisa que eu considero grave, ou meu esposo chegou tão aborrecido e me deu aquela mal resposta e a esposa vai dormir com um bico desse tamanho virado para a parede, chateada, ressentida. Será que eu intercederia pelo carcereiro numa situação dessa? Se talvez o marido ou a esposa altera tanto o nosso ânimo, coisinhas tão pequenas. Nosso ânimo às vezes se dispõe tão facilmente, alguém fala alguma coisa que eu não concordo, o outro age de maneira que eu acho que não deveria agir, eu já me inflamo. Como que eu vou interceder pelo assassino do meu filho desse jeito? Como que eu vou interceder por aquele que acabou de estuprar minha mulher e matar? Para que Deus perdoe aquela alma. Eu acredito que seria difícil para um coração não regenerado. O nosso coração precisa ser regenerado. Novos pensamentos precisam surgir. Novos pensamentos. Pensamentos
elevados, como Jesus. O desejado na página 760 diz assim: o céu encheu-se de assombro ao ouvirem as palavras de Jesus. Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Quando o céu viu Cristo sorver no Getsemane e toda a humilhação até o Calvário, a taça das fezes, a irmã White usa essa frase, essa expressão, ela fala que Jesus sorveu a taça até a última gota das fezes. Os anjos imaginaram que ele não poderia ir mais baixo na escala de humilhação e de amor. Então, quando ele intercedeu por aqueles que o matava, mesmo o céu pensou: como alguém pode amar tanto? Como alguém pode amar tanto? Tanto que Verdade sobre os Anjos, na página 205 do último parágrafo, diz assim: sem a cruz de Cristo, os anjos no céu não estariam seguros contra uma nova apostasia. É somente contemplando a cruz do Calvário que o universo não cairá novamente em transgressão, pois a perfeição angélica fracassou no céu, a perfeição humana fracassou na terra, e a cruz de Cristo traz uma perpétua salvaguarda de que o mal não se levantará por uma segunda vez. Meus irmãos, a cruz de Cristo é o máximo. E é esse amor que nós precisamos buscar para revelar para as pessoas. Um cristão que ama, um cristão amável e que saiba amar, é o maior testemunho que tem. A irmã White tem um texto maior do Discurso de Cristo que eu amo, não me lembro a página. Mas ela diz assim, que o amor tem um poder tão grande que pode até mesmo mudar o caráter de uma pessoa. Ou seja, digamos que a minha esposa tenha um caráter tão defeituoso em muitos aspectos, mas a minha escala de amor por ela pode alterar o caráter dela. Ou acontecer ao contrário. Pode isso acontecer. Eu conheci uma história que um homem se casou com uma moça, eles gostavam da noite, dançavam e bailavam muito, era maravilhoso para eles. E mais tarde, depois de alguns anos de casamento, ela conheceu o Adventismo e ele não concordou. Ele falou: olha, eu sempre odiei coisa de crente, eu não gosto de crente e a minha mulher agora é crente. Eu não quero mulher crente. Ela: querido, você pode seguir sua vida, eu não vou te atrapalhar, você vai dançar, eu te espero. E ela continua amando aquele homem. E ele: não, eu não quero. Algumas vezes ele bateu nela e foi passando o tempo até que ela tomou a decisão para o batismo. E ele falou: olha, se você se batizar, eu vou lá e vou matar você e o pastor que estiver te batizando. Os dois, lá dentro do tanque. E ela sempre amando aquele homem, sempre amando. E aí na sexta-feira que antecedia o batismo, ele chegou em casa bêbado e foi lá no quarto, pegou ela e bateu, socou, sujou a roupa de sangue, o sapato de sangue. Ele quase matou a mulher de bater. E caiu lá e foi dormir bêbado. E no outro dia ela levantou e foi para a igreja. Chegou toda roxa, toda danificada, tadinha. E a hora que o pastor viu, ele falou: eu não vou te batizar, porque ela havia falado: olha, o meu marido falou que se você for me batizar, ele vai nos matar. Eu não vou te batizar, porque se ele fez isso com você, ele vai cumprir, vai vir aqui, vai matar a gente. Vamos para a polícia. Ela: não vou mandar prender o meu marido. Ele estava bêbado. E aí ela insistiu: pastor, eu já tomei a surra, o pior já passou, então por que o senhor não vai me batizar? E insistiu até que ele falou: vou batizar então. Ele pediu os anciões para ficar na porta e falou: olha, eles sabiam quem era o homem, se ele pontar lá, avisa. E justamente, próximo à hora do batismo, depois do culto, vem um cidadão andando de chinelo, com um par de sapatos na mão. Vem andando, e aí os anciões viram e já falaram, e o pastor já ficou tenso. E ele chegou: não, eu vim em paz. E viram realmente que ele estava calmo. E ele passou no meio da igreja, com toda aquela expectativa, e parou na beira do tanque batismal. E aí o pastor e a mulher, aí levantou o sapato, falou: pastor, está vendo esse sapato? Ontem esse sapato estava cheio de sangue, o sangue da minha esposa. E hoje pela manhã, ele estava limpo e engraxado atrás da porta, como sempre esteve,
E o meu café da manhã em cima da mesa, sempre como esteve. Como esteve. Eu só deixo você batizar minha esposa com uma condição. Aí o pastor, qual? Ele falou, se você me batizar junto com ela. Porque eu quero ser o que ela é para ter o que ela tem. E aí esse homem foi batizado com ela. É dessa maneira que o amor transforma o caráter. Pode acontecer exceções? Sim. Mas Cristo decidiu amar para mudar o nosso caráter. E Ele espera que amemos também para mudar o caráter de outros. E é dessa maneira que vamos ser fortificados, meus irmãos, para enfrentar a crise dos últimos dias. Aí sim, eu vou ver alguém fazer mal a meu filho e vou falar, pelo menos o meu filho morreu no Senhor. E daqui a pouco eu vou reencontrar com ele. Daqui a pouco eu vou reencontrar com ele. Aquele que matou está perdido, então eu tenho que me preocupar com o que mata, não o que morre. Eu não tenho que me preocupar com o santo que morre, eu tenho que me preocupar com o ímpio que mata. Porque o santo que morre, morreu no Senhor. O ímpio que mata, se ele morre perdido. Era essa a visão de Cristo. Essa também era a visão de Paulo. Enquanto Paulo caminhava para ser morto, o que ele fazia? Conversava com os soldados para eles pedirem perdão. Falava, peçam perdão, vocês vão me matar, se vocês não pedem perdão, vocês vão morrer. E os soldados, a maioria que matou Paulo, se converteram. Ou seja, antes de me matar, gente, eu preciso conscientizá-los. Depois que vocês me matarem, orem, confessem seus pecados, peçam perdão. Isso é o cúmulo do amor. É não se preocupar nada consigo mesmo. Quando sentimos alguma dorzinha no ego, é porque o eu está vivo. E precisamos ser quebrados para ser reconstruídos novamente. E isso precisa acontecer na nossa vida. Para enfrentarmos os conflitos dos últimos dias. Olha, uma flor não tem outra coisa a oferecer senão o seu doce aroma. Ela não tem outra coisa. Tadinha, ela só tem aquilo. Você pisa nela, esmaga, o boi pisa em cima, e ela só tem aquele aroma para oferecer. E ela oferece. Não importa o que a gente faz com ela. Pega uma rosa odorífera. Você pode fazer o que quiser com ela, bater, jogar na parede, ela só vai lhe dar um aroma agradável. E é isso que Paulo diz que devemos ser. O bom aroma de Cristo Jesus para aqueles que vivem. Cheiro de vida para a vida, não cheiro de morte para a morte. Cada homem aqui, cada homem, deve ser um altar de incenso dentro de casa. Cada homem. E a esposa vai lá e sente cheiro de quê? De salvação, de amor. Será que uma mulher vai ter dificuldade de se submeter a um homem desse? Irmãos, muitas vezes a mulher tem dificuldade de se submeter porque o homem não é Cristo. Por outro lado, cada mãe também precisa exalar o cheiro de Cristo para o filho. Leite materno. Materno é uma palavra tão profunda, não é? É uma palavra profunda. Pesquise um dia sobre a palavra materno. O amor materno. A criança vai sentir o cheiro de Cristo aqui, na mãe. As primeiras influências. Se a mãe bota a criança para mamar aqui, começa a berrar como uma louca. Meu Deus, eu não sei o que tem. Gritar, a criança vai crescer toda entorpecida. Temos a nossa responsabilidade. E de um não é mais importante do que a outra. Mas nós precisamos avançar nessa direção. Ser salvação primeiro onde? Dentro da minha casa. Para os que me cercam. As pessoas queriam estar perto de Jesus, porque ele era amável. Na verdade, tem um texto que eu gosto, da irmã White, que ela fala assim que os anjos gostam de se demorar nos lares onde eles escutam palavras de amor e carinho. Ela fala que eles gostam de se demorar nesses lares. Nem querem sair. Chegam ali, tem um problema lá, tem que salvar alguma coisa lá. Não, só mais um pouquinho aqui. Gostam de ficar nesses lares. Mas no lar onde a discórdia, onde a incompreensão, onde o marido fala A, a mulher entende Z, onde o homem fala Z, a mulher entende D, onde não se há entendimento, é um lar que Deus não deseja estar, e nem os anjos. Por isso que nós precisamos ser quebrados de novo.
E eu gostaria que nós orássemos justamente por isso nesse momento. Eu sei que todos conhecem de cor o hino 502, Vaso Novo. E eu gostaria que cantássemos esse louvor em forma de oração. Mas de fato tendo o desejo de sermos quebrados e reconstruídos. Quebrados e reconstruídos pelo oleiro. Ser um vaso novo. Então vamos nos colocar de joelhos e cantar esse hino como uma oração. E vamos cantar com toda a suavidade que pudermos. E quem sabe os anjos se unirão a nós nesse louvor. Quem conhece o hino e é mais afinado que eu, pode puxar, 502. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo, faz teu querer, Senhor amado, és oleiro e eu este vaso, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser um vaso novo. Amém, Senhor. Faça de nós, querido Pai, um vaso novo, um vaso perfeito. Encha-nos do Teu amor, querido Pai, a ponto de não termos outra coisa a oferecer senão isso. Ajuda-nos, querido Pai, a amar a nossa esposa, independentemente das debilidades ou da falta de sucesso em algumas coisas. Ajude também, querido Pai, as esposas a amarem os seus maridos, independentemente do seu desempenho. Se ele, às vezes, tem algum ponto que não lhe agrada, que o amor possa superar essas coisas. Ajuda-nos a amar uns aos outros como irmãos também. Ah, querido Pai, introduza em nós o Seu Espírito, para que o amor, uma vez presenciado na igreja primitiva, possa ser presenciado também hoje. É o que nós te rogamos, em nome de Jesus. Amém, Senhor.